Era um domingo ensolarado e impiedoso, aquele que jamais sairia da memória de Arthur. O despertar com os primeiros raios de sol filtrando-se pelas frestas da cortina era sempre a mesma rotina, mas naquele dia o brilho parecia um prenúncio de algo terrível. O zumbido da manhã era quebrado pelo som de garrafas que se chocavam e pelo arrastar pesado dos passos de seu pai pela casa. Arthur, ainda enroscado sob os lençóis, ouvia a voz embriagada do pai ecoar pelos corredores. "Arthur, levanta, garoto. Preciso de você aqui embaixo." Sua voz era uma mistura de irritação e impaciência que fez o coração do menino acelerar com um misto de ansiedade e medo. Arrastando-se para fora da cama, Arthur encontrou seu pai na cozinha. Um homem cujos olhos já não mostravam clareza, ofuscados pelo álcool que consumia desde o raiar do dia. O cheiro acre de cerveja impregnava o ar, fazendo Arthur franzir o nariz em desgosto. Seu pai, com uma lata amassada na mão, apontou para o sótão. "Hoje você vai limpar o sótão, Arthur. Preciso que tire tudo de lá e organize as caixas. Não aceito reclamação." A voz de seu pai era dura e seu olhar, mesmo turvo, carregava uma determinação cruel. Arthur engoliu em seco, sabendo que discutir só pioraria as coisas. "Tudo bem, pai. Eu vou fazer isso." Sua voz saiu mais fraca do que gostaria, traída pela apreensão que sentia. O sótão era um lugar esquecido, cheio de tralhas e memórias empoeiradas, e a ideia de mexer naquilo tudo sozinho era intimidadora. Com as mãos trêmulas, Arthur subiu a escada rangente que levava ao sótão. A luz do dia mal iluminava o espaço, criando sombras que dançavam nas paredes conforme ele se movia. Começou a organizar as caixas como seu pai ordenara, tentando não pensar no perigo que aquela tarefa representava. Foi então que aconteceu. Ao mover uma caixa particularmente pesada, um dos degraus da escada quebrou sob seu peso. O som estalado foi o último que ouviu antes de sentir o chão desaparecer sob seus pés. Com um grito abafado, Arthur caiu, sentindo uma dor aguda e lancinante atravessar sua cabeça ao bater contra o piso duro. Quando recuperou a consciência, o mundo estava escuro. "Deve ser uma falha nas luzes", pensou, tentando se levantar. Mas a escuridão não cedia. O pânico se instalou quando, após várias piscadas desesperadas, a realidade de sua situação começou a se desenhar. Não consigo ver nada." Naquele momento, deitado no chão frio do sótão, as palavras de seu pai pareciam ecoar em uma cruel ironia. Arthur tocava a cicatriz que agora marcava sua testa, um lembrete permanente daquele dia fatídico. "Às vezes, a escuridão é mais do que apenas a ausência de luz", murmurava para si mesmo. As palavras saindo entre soluços de desespero, enquanto tentava afastar os pensamentos sombrios que ameaçavam engoli-lo. A luz do sol ainda invadia o quarto, mas para Arthur, aquele brilho era apenas uma memória. Uma memória de quando o mundo ainda era visível, antes de sua vida mudar para sempre naquele domingo fatídico. 2 anos se passaram desde aquele sombrio domingo, e a vida de Arthur ainda estava imersa na escuridão. A cegueira havia transformado sua realidade. Cada dia era uma luta para encontrar sentido em um mundo que ele não podia mais ver. Mas foi numa tarde de outono, enquanto ele caminhava pelo parque com a ajuda de sua bengala branca, que uma voz doce o chamou para uma nova esperança. "Desculpe, eu não queria assustá-lo. Parece que sua bengala ficou presa na grama", disse uma voz feminina, gentil e alegre. Era Beatriz, uma voluntária no centro comunitário local, que ajudava no parque durante seus horários livres. Ela se aproximou de Arthur, seu vestido esvoaçante tocando levemente as folhas caídas. "Obrigado", Arthur murmurou, surpreso e um pouco envergonhado. "Eu me perco um pouco às vezes." Beatriz riu suavemente, um som que parecia dançar com a brisa. "Todos nós nos perdemos de vez em quando, mas você sabe, há muitas maneiras de ver o mundo mesmo sem a visão. Se você quiser, posso ser seus olhos hoje." Intrigado e um pouco cauteloso, Arthur aceitou a oferta dela. Juntos, caminharam pelo parque, Beatriz descrevendo o cenário ao redor com tamanha vivacidade que Arthur podia quase ver as cores do outono com sua mente. "Há uma árvore aqui.
Suas folhas são de um vermelho tão intenso que parece que estão em chamas. E ali, crianças brincando, suas risadas são como música. Ela narrava enquanto a mão de Arthur segurava levemente seu braço. Você realmente acredita que eu ainda posso fazer algo de bom, mesmo assim, cego? Arthur perguntou, sua voz carregada de anos de insegurança e dor. Beatriz parou, virando-se para ele com um sorriso que ele podia sentir em sua sinceridade. Arthur, você não precisa ver o mundo para transformá-lo. Há tantas maneiras de tocar as pessoas, de fazer a diferença. E eu posso ver, mesmo agora, o homem incrível que você é e tudo o que você ainda vai ser. As palavras de Beatriz tocaram algo profundo em Arthur. Pela primeira vez desde o acidente, ele sentiu uma faísca de esperança, uma luz na escuridão. Eu gostaria de tentar, ele disse, sua voz mais firme do que havia sido em anos. E assim, começou a bela amizade entre Arthur e Beatriz. Ela se tornou mais do que uma guia. Tornou-se sua companheira, sua confidente, a luz que o guiava através da escuridão. Eles passaram dias juntos, ela ensinando-o a ver o mundo de uma forma nova, através de sons, cheiros e toques. Cada momento ao lado dela reacendia uma parte dele que Arthur pensava ter perdido para sempre. Com Beatriz, ele aprendeu a rir novamente, a sonhar e, mais importante, a viver plenamente apesar das adversidades. Foi durante um desses dias, enquanto caminhavam de volta para casa sob o crepúsculo que tingia o céu de laranja e rosa, que Arthur se deu conta de quão profundamente Beatriz havia mudado sua vida. Ele parou, voltando-se em direção a ela, e pegou suas mãos. Beatriz, antes de você, eu estava perdido na escuridão. Você me trouxe de volta à luz. Eu nunca poderia agradecer o suficiente. Ele confessou, suas palavras carregadas de emoção. Ela apertou suas mãos e ele podia sentir o calor de seu sorriso. Arthur, não é sobre ver o caminho, mas sobre caminhar juntos. E eu estarei aqui, com você, a cada passo. Naquele momento, enquanto o sol se punha e as estrelas começavam a brilhar no céu, Arthur sentiu como se, de alguma forma, pudesse ver novamente, através dos olhos do amor. E com Beatriz ao seu lado, ele estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir em sua jornada. Os sinos da igreja ressoavam numa melodia tranquila, enquanto Arthur e Beatriz trocavam seus votos sob o olhar atento de amigos e familiares. A cerimônia, embora simples, estava impregnada de um amor palpável, que enchia o pequeno espaço com uma aura de ternura e esperança. Beatriz, em um vestido de renda que captava a luz suave do entardecer, segurava as mãos de Arthur com um sorriso que iluminava toda a sala. Eu prometo amar e cuidar de você em todos os dias de nossa vida, seja na luz ou na escuridão, disse Arthur, sua voz firme transmitindo cada palavra carregada de significado. Beatriz, com lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos, respondeu com igual fervor. E eu prometo ser seus olhos quando você não puder ver e ser sua luz sempre que a escuridão chegar. Após a cerimônia, enquanto os convidados o cercavam com abraços e bons votos, Arthur sentia-se o homem mais afortunado do mundo. A vida lhe dera uma segunda chance no amor, e ele estava determinado a agarrá-la com ambas as mãos. Não muito tempo depois, a família cresceu com a chegada de Lívia e depois Tiago, dois raios de luz que trouxeram consigo novos desafios e uma imensa alegria. Arthur, agora um pai dedicado, descobria todos os dias as pequenas felicidades de ver seus filhos crescerem. Então, veio a notícia de um tratamento revolucionário que prometia restaurar sua visão. O procedimento era complexo e repleto de incertezas, mas oferecia a possibilidade de ver o mundo novamente, de olhar nos olhos de Beatriz e ver o rosto de seus filhos pela primeira vez. Com o apoio de sua família, Arthur decidiu arriscar. A recuperação foi árdua, mas o dia em que Arthur abriu os olhos e viu claramente o mundo ao seu redor foi nada menos que milagroso. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ele olhava para Beatriz e seus filhos, absorvendo cada detalhe de seus rostos amados. Eu posso ver vocês. Vocês são ainda mais lindos do que eu imaginava. Ele sussurrou,
sua voz embargada pela emoção. No entanto, com a visão restaurada vieram também novos desafios. Arthur retornou ao trabalho, onde foi recebido como um milagre ambulante. Camila, sua nova chefe, ficou particularmente impressionada. Com seu charme sedutor e maneira persuasiva, ela logo começou a influenciar Arthur, apresentando-o a um mundo que ele nunca conhecera, cheio de vaidades e superficialidades. Arthur, você tem uma nova chance de viver plenamente, Camila dizia enquanto o levava a eventos sociais e reuniões cheias de glamour. Você deve aproveitar ao máximo, experimentar tudo que a vida tem a oferecer. Inicialmente relutante, Arthur se deixou seduzir pelas novas experiências, atraído pelo brilho de um mundo que antes estava oculto por sua cegueira. As noites fora de casa tornaram-se mais frequentes, e as preocupações de Beatriz cresciam à medida que Arthur se distanciava, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Em casa, Beatriz tentava falar sobre suas preocupações, mas as conversas muitas vezes terminavam em desentendimentos. Arthur, você está mudando. Essas pessoas, esses eventos, eu sinto que estou perdendo você. Ela confessava numa noite enquanto as crianças dormiam. Arthur, embriagado pela sua nova vida, apenas sacudia a cabeça. Beatriz, você não entende. Eu preciso explorar essa nova parte de mim. Não posso simplesmente ignorar o mundo que agora posso ver. A distância entre eles aumentava. A fundação de seu amor começava a mostrar rachaduras. Enquanto Arthur explorava sua nova visão, sua família, a âncora de sua vida, começava a se desfazer lentamente. Os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses, enquanto Arthur se afundava cada vez mais no mundo vibrante que Camila lhe apresentava. As noites eram repletas de luzes cintilantes, música alta e risadas que ecoavam através de salões luxuosos, onde ele era sempre um convidado de honra. Renato, com seu sorriso fácil e conversa superficial, era frequentemente o cicerone nessas ocasiões, sempre pronto com uma piada ou um comentário mordaz. Arthur, meu amigo, você está vivendo finalmente! Renato exclamava, batendo palmas nas costas de Arthur, enquanto lhe entregava mais uma taça de champanhe. Esqueça as preocupações. Esta noite é só para prazer. Camila, sempre elegante e sedutora, tecia sua teia ao redor de Arthur com habilidade. Veja só como o mundo é lindo, Arthur. Você estava perdendo tudo isso. Não se sinta culpado por querer aproveitar. Ela sussurrava ao seu ouvido, enquanto dançavam juntos, seus corpos próximos e movimentos sincronizados ao som da música envolvente. Em casa, no entanto, a atmosfera era muito diferente. Beatriz sentia cada vez mais o peso da ausência de Arthur. As noites que ele passava fora eram longas e solitárias, e ela lutava para manter a normalidade para Lívia e Tiago, que também sentiam a falta do pai. Mamãe, quando o papai vai voltar para assistir ao meu recital? Lívia perguntava com uma mistura de esperança e ansiedade, seus olhos grandes buscando uma resposta que Beatriz lutava para fornecer. Logo, querida, ele prometeu que tentará estar aqui. Beatriz respondia, tentando mascarar sua própria dúvida com um sorriso encorajador. Mas no fundo, ela sabia que as promessas de Arthur estavam se tornando cada vez mais vazias. As raras vezes que Arthur estava em casa, a tensão era palpável. Beatriz tentava conversar sobre suas preocupações, mas as palavras pareciam se perder no abismo que se formava entre eles. Arthur, você está mudando. Não percebe? Você está se tornando alguém que eu mal reconheço, Beatriz dizia em um tom baixo, seus olhos fixos nos dele, buscando algum sinal do homem por quem se apaixonara. Arthur, por sua vez, sentia uma mistura de defensiva e culpa. Eu só estou tentando aproveitar a vida, Beatriz. Eu perdi tanto tempo na escuridão. Não posso perder mais, ele retrucava, sua voz carregada de frustração. Numa noite particularmente fria, enquanto Arthur se arrumava para mais um evento, ele se olhou no espelho. O reflexo mostrava um homem bem vestido, com um sorriso confiante, mas seus olhos revelavam uma verdade que ele tentava ignorar. A imagem no espelho começou a se misturar com memórias do seu pai, da negligência e do abandono que marcaram sua própria infância.
A semelhança o aterrorizava. Estou me tornando ele, Arthur murmurava para si mesmo, seu reflexo no espelho se tornando um lembrete doloroso de seu medo mais profundo. Ele sacudia a cabeça, tentando afastar as lembranças, mas elas eram persistentes. Naquela noite, enquanto se misturava à multidão e ria com Camila e Renato, uma parte de Arthur permanecia distante, perdida em reflexões. Ele começava a questionar o custo de sua nova vida, ponderando sobre tudo o que estava sacrificando por aqueles momentos de prazer efêmero. Era uma tarde ensolarada de sábado, com o céu azul claro prometendo um dia perfeito para atividades ao ar livre. Arthur, entretanto, estava ocupado se arrumando para mais um encontro com Camila e Renato. Enquanto ele ajustava sua gravata diante do espelho, a porta de seu quarto se abriu suavemente e Tiago entrou, uma expressão de esperança misturada com hesitação estampada em seu rosto jovem. Pai, você se lembra da casa na árvore que você prometeu me ajudar a construir? Podemos começar hoje? Tiago perguntou, seus olhos brilhando com a ideia de passar o dia trabalhando ao lado do pai. Arthur olhou para Tiago através do espelho, encontrando o olhar ansioso de seu filho. Por um momento, seu coração vacilou, mas então as palavras de Camila ecoaram em sua mente, lembrando-o dos planos que já havia feito. Não hoje, Tiago. Tenho planos, ele respondeu, tentando manter a voz neutra para mascarar a culpa que começava a se formar dentro dele. A decepção no rosto de Tiago foi palpável. Mas, pai, você sempre diz isso. Quando então? A voz de Tiago tremia ligeiramente, refletindo a dor de ser mais uma vez deixado para trás. Logo, Tiago, prometo. Só... Não hoje, ok? Arthur respondeu, desviando o olhar do filho e voltando sua atenção para o espelho, ajustando sua gravata com uma precisão desnecessária. Tiago mordeu o lábio, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Sozinho e determinado, Tiago decidiu que construiria a casa na árvore por conta própria. Pegou as ferramentas, as madeiras que haviam comprado juntos, e começou o trabalho. Cada martelada um desabafo de sua frustração e tristeza. Enquanto isso, Arthur seguia para seu carro, ignorando a crescente sensação de que estava cometendo um erro. A tarde avançava, e com ela, a alegria dos encontros e risadas com Camila e Renato abafava temporariamente sua culpa. No entanto, a realidade veio à tona com um telefonema que interrompeu a festa. Era Beatriz, e em sua voz havia um tremor que Arthur nunca tinha ouvido antes. Arthur, você precisa voltar para casa agora. É o Tiago. Ele teve um acidente. Ela chorava ao telefone, suas palavras cortadas por soluços. O mundo de Arthur parou. O que aconteceu, Beatriz? Como ele está? Arthur perguntou, seu coração batendo violentamente contra o peito. Ele estava tentando construir a casa na árvore sozinho. Ele caiu, Arthur. Os médicos, eles disseram que ele perdeu a visão. Beatriz mal conseguia falar, a dor evidente em cada palavra. Arthur sentiu como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Deixando Camila e Renato para trás, ele correu para o carro, dirigindo de volta para casa com uma velocidade imprudente, aterrorizado com o pensamento de que a história estava se repetindo. E desta vez, ele era o culpado. A viagem até em casa foi um borrão de medo e autorrepreensão. Ao chegar, encontrou Tiago no hospital, com bandagens cobrindo os olhos, um reflexo doloroso de seu próprio passado. Segurando a mão do filho, Arthur sentiu as lágrimas correrem livremente. Eu sinto muito, meu filho. Eu deveria estar lá, ele sussurrava, enquanto Tiago, ainda sob o efeito da medicação, apertava sua mão em resposta, sua própria maneira de dizer que ainda estava ali. Nesse momento, Arthur prometeu a si mesmo que mudaria. Ele não podia desfazer o passado, mas poderia lutar para ser o pai que Tiago e Lívia mereciam. A dor e a culpa foram sufocantes, mas também foram o catalisador para uma resolução firme de mudança. Nos dias que se seguiram ao acidente de Tiago, a casa dos Mendonça estava envolta em uma quietude sombria. Arthur,
Um homem antes tão cheio de vida, agora perambulava pelos corredores como uma sombra de si mesmo, assombrado pelas memórias que o consumiam incessantemente. Cada risada que ecoava em sua mente, cada imagem de Tiago sorrindo, agora era sobreposta pela visão do filho hospitalizado, vulnerável e ferido. Em uma noite particularmente silenciosa, Arthur sentou-se ao lado da cama de Tiago, observando o menino dormir. As bandagens em torno de seus olhos eram um lembrete cruel do preço de sua negligência. "Eu sou responsável por isso", Arthur murmurou, a voz embargada pela dor. "Como eu pude falhar tão terrivelmente com você?" Ao seu lado, Beatriz mantinha-se uma rocha de apoio, mas suas próprias feridas eram profundas e não tão visíveis. Durante um raro momento a sós na cozinha, Arthur tentou se aproximar dela. "Beatriz, eu não sei como consertar isso", confessou, sua voz baixa, quase um sussurro. Beatriz, com os olhos fixos na xícara de café em suas mãos, respondeu sem olhar para ele. "Arthur, algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser simplesmente consertadas. Elas precisam ser reconstruídas, e isso leva tempo, mais tempo do que talvez tenhamos." Arthur assentiu, a compreensão pesando em seu coração. "Eu sei que errei, mais do que posso expressar. Eu quero tentar, Beatriz. Eu quero estar aqui para Tiago, para Lívia e para você, se você me permitir." Ela finalmente olhou para ele, seus olhos refletindo uma tristeza profunda. "Eu quero acreditar em você, Arthur, mas você destruiu a confiança que eu tinha em você. Vai levar muito para reconstruí-la." Daquele dia em diante, Arthur se afastou de Camila e Renato, cortando os laços que o haviam desviado de seu caminho. Ele passava os dias tentando reconectar-se com seus filhos, especialmente com Lívia, que se tornara reservada e distante. Um dia, enquanto caminhavam no parque, ele tentou iniciar uma conversa, algo que há muito não faziam. "Lívia, eu sinto muito por tudo. Eu não estava aqui quando vocês mais precisavam de mim", começou Arthur, escolhendo as palavras com cuidado. Lívia, segurando a mão do pai, olhou para ele com uma expressão séria, além de seus anos. "Pai, eu só quero que você esteja aqui agora. Que realmente esteja aqui, não só de corpo." Arthur sentiu as palavras de Lívia penetrarem fundo, e ele assentiu, apertando a mão dela. "Eu estarei, Lívia, eu prometo." Enquanto reconstruía lentamente os laços com Lívia e Tiago, Arthur percebeu que o caminho para a redenção com Beatriz seria mais longo e talvez mais tortuoso. Ele sabia que cada pequeno passo importava, cada momento de presença era um tijolo na reconstrução de uma fundação que havia desmoronado. A transformação de Arthur não passou despercebida, e embora fosse uma batalha diária contra as sombras de seu passado, ele estava determinado a lutar. Cada dia trazia consigo uma oportunidade de ser melhor, de fazer melhor. Mas enquanto Arthur lutava para se redimir, forças externas ainda ameaçavam desestabilizar a frágil reconstrução de sua família. Desconhecido para ele, Camila, ferida pelo seu afastamento abrupto, tramava nas sombras. E assim, enquanto Arthur se empenhava em reparar os danos causados, a tempestade se formava no horizonte, prometendo desafios que testariam sua resolução e a força dos laços que ele lutava tanto para fortalecer. À medida que o outono se transformava em inverno, a casa na árvore no quintal dos Mendonça tomava forma, símbolo tangível do compromisso renovado de Arthur com sua família. As manhãs frias eram aquecidas pelo som dos martelos e pelo riso compartilhado entre pai e filho. Tiago, apesar de sua visão perdida, mostrava-se ágil e entusiasmado, aprendendo a confiar em outros sentidos para guiar suas mãos. "Isso está certo, pai?" Tiago perguntava, segurando um prego com uma mão e o martelo na outra. "Um pouco mais à esquerda, Tiago. Sim, exatamente aí." Arthur instruía com paciência, segurando a madeira enquanto Tiago batia o prego com cuidado. Ouvir o som claro do martelo atingindo o alvo era uma pequena vitória, e cada uma delas fortalecia o laço entre eles. Beatriz, observando de dentro da cozinha,
limpava uma lágrima que escapava involuntariamente. Ela via o esforço de Arthur e, embora seu coração ainda doesse pelas feridas passadas, não podia negar a beleza da transformação que ocorria diante de seus olhos. Numa tarde, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, Arthur chamou Beatriz para ver o progresso. Juntos, eles subiram a escada recém-construída da casa na árvore. Sentados lado a lado, olhando para o horizonte, Arthur tomou a mão de Beatriz. Eu nunca deveria ter me perdido da maneira que me perdi. Eu sinto muito por tudo, ele começou, sua voz trêmula com a carga emocional. Beatriz apertou a mão dele, olhando para o horizonte antes de falar. Arthur, o que você fez doeu muito, mas ver você tentando todos os dias faz a diferença. Estou aprendendo a perdoar, estamos todos. Eles ficaram em silêncio por um momento. O único som era o das folhas farfalhando ao vento. Foi então que Arthur revelou o que vinha guardando em seu coração. Beatriz, eu prometo, de agora em diante, estar aqui, não só fisicamente, mas completamente para vocês. Eu perdi muito tempo, mas quero fazer cada momento contar. Beatriz sorriu, lágrimas de esperança e dor misturadas em seu rosto. É tudo o que queremos, Arthur. E é tudo o que precisamos. Os meses passaram e a primavera trouxe consigo uma nova vida, não apenas para a natureza ao redor, mas para a família Mendonça. A casa na árvore se tornou um lugar de reunião, de risos e de histórias compartilhadas, um lugar onde as feridas começaram a cicatrizar. No entanto, a maior surpresa ainda estava por vir. Durante uma visita de rotina ao hospital, os médicos trouxeram notícias inesperadas para Tiago. Houve avanços significativos na tecnologia de recuperação da visão, Tiago. Existe uma possibilidade, ainda que pequena, de que possamos restaurar sua visão, explicaram. O silêncio que se seguiu foi preenchido com uma mistura de choque e esperança. Arthur olhou para Tiago, vendo a possibilidade de um milagre refletida nos olhos de seu filho. Isso seria incrível, Tiago murmurou, quase sem acreditar. Arthur envolveu Tiago e Beatriz em seus braços. Seja qual for o resultado, estamos juntos nisso. Como sempre deveria ter sido, disse, sua voz firme e cheia de determinação. A jornada de Arthur, de redenção e aceitação, ensinou-lhe que a verdadeira visão não é apenas o que os olhos veem, mas o que o coração sente. E enquanto a possibilidade de um novo começo se apresentava para Tiago, Arthur sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos como uma família unida pelo amor e pela esperança renovada. Se essa história tocou seu coração, peço que deixe o like e se inscreva no canal e não esqueça de deixar sua opinião sobre o que achou da história aqui abaixo.